giz com algemas, prosseguíamos na escuridão. Nada em nós poderia salvar-nos, todo esforço seria em vão. Só o Pai poderia livrar-nos, e o fez, deu-nos o seu perdão. Ele nos libertou, do império das trevas, onde nos livrar. Oh, Jesus pode nos libertar. Ele nos libertou, ao seu reino fugente, reino de amor. Oh, Jesus nos transportou. Das algemas libertos agora, no seu reino Jesus nos conduz. O caminho errante de outrora, esqueçamos vivendo a luz. O pecado
nos chamar, servos bons fiéis dirá, venham viver desfrutar, venham servos, venham já, nossa pátria está nos céus, nós sigamos para amar, desprezando o mundo vil e os prazeres dele dá. Nossa pátria está nos céus, reino de real valor, alegria, eterno amor, onde reina o Senhor. Excelentes valores adornam essa pátria de grande esplendor. Pelo mundo se faz alegria, já não mais haverá morte ou dor. Toda luta aqui lá no fim hará, pois em breve nos levará ao nosso lar. Nossa pátria está nos céus, nós sigamos para amar, desprezando o mundo vil e os prazeres dele dá. Nossa pátria está nos céus, reino de real valor, alegria, eterno amor, onde reina o Senhor. Aguardo o dia em que Jesus irá pra sua igreja reunir. Morreu, ressuscitou, em breve voltará, nos levará pra si. Aguardo o dia em que Jesus irá arrebatar os que são seus, dará a ordem, a trombeta soará e descerá nos céus, ressurgirão os loucos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor, nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. A semelhança do Senhor Jesus, os nossos corpos ficarão de glória revestidos pela eterna luz, os salvos estão. Boa noite àqueles que estão nos ouvindo, também estão presenciais em suas casas, nos dando sua atenção. Nós damos graças ao nosso Deus por esse grande momento que nós podemos assim o adorá-lo em sua casa, até mesmo em nossas casas. Que Deus seja louvado e engrandecido. Nós vamos cantar o número 116 e diz assim: o seu nome será
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. 116. Vamos falar primeiramente o nosso versículo, então. Vou tentar falar sem olhar para a Bíblia. Ok? Vamos lá então. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de seguidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Jeremias 17, 7 e 8. Então, número 116. Senhor é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, mas é eternidade, príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E recebê-lo para sempre, pois ele dá felicidade. Seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor nosso Deus, amado Pai, nós lhe agradecemos por esse precioso, gracioso tempo que o Senhor nos permite de estarmos aqui para ouvir e aprender e conhecer mais o Senhor por meio da sua palavra. Fala aos nossos corações por meio do seu Santo Espírito Santo que habita em nós e pedimos, Pai, que o Senhor continue assim nos ajudando, nos orientando, guiando dentro dos teus propósitos. Agradecemos por essa igreja, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem nos providenciado assim para nós, que é uma grande alegria de estarmos sempre juntos, regozijando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É nesse nome que oramos agradecidos. Amém. Nós vamos passar para o próximo hino, 318.
Para os nossos avisos. Então, nossos avisos, nossos cultos presenciais continuam no domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas à noite. E também a transmissão continua sendo tudo mesma coisa. E nas quartas-feiras, as transmissão 20 horas. Eu creio, então, que esses são nossos avisos, nossos cultos, então, às 9 horas da manhã e às 18 horas à noite. E nas quartas, às 20 horas. Domingos de manhã e à noite, nós temos os cultos presenciais, mas também transmitido para a rede social. Próximo hino, 127.
podem descer nesse momento para a irmã Kimberly. E o pastor está com a mensagem. Muito bem, meus irmãos, boa noite a todos, boa noite a vocês que nos assistem pela internet. Hoje nós estamos aí desfalcados, principalmente por conta do Covid. Meu ajudante, que é o Guilherme, não está conosco hoje, então, para quem nos assiste aí pela internet, já peço a desculpa para todos vocês, porque não tenho como colocar os versículos na tela, como geralmente nós fazemos. Enquanto estou falando com vocês, estou apenas abrindo as minhas coisas aqui. Eu estava ali na projeção, enquanto o Eduardo estava regendo. Então, graças a Deus pelo tempo hoje. Quem nos assiste está vendo que nós temos um microfone aqui. Nosso querido irmão Nelson nos providenciou uma caixa de som. Eu acho que principalmente para quem está no auditório aqui consegue ouvir melhor. Para quem nos assiste, eu creio que não vai fazer diferença nenhuma. Eu só vou ver aqui se o som está ok. O som está duplicado aqui, gente. Eu acho que talvez o som esteja duplicado por conta dessa caixa de som. Ô Eduardo, desliga aqui, por favor. Porque realmente o som está duplicado aqui para quem ouve a gente. Ou então, só um minutinho. Pessoal que nos assiste, só aguarda um minutinho aí, por favor. Não, pode deixar. Vamos ver. Obrigado. Eu acho que eu tinha esquecido o som ali ambiente ligado. Então, eu creio que já vai ficar normal aí para vocês. Não tenho como ficar olhando aqui, meus irmãos, vocês aí que estão nos assistindo, não tenho como ficar olhando as mensagens, mas se porventura tiver algum problema, eu espero que já tenha melhorado. Deixa eu ver se... Sim, agora parece que melhorou. Né? A câmera ali, como eu não tenho como mudar, talvez eu vou chegar um pouco para o lado aqui e aí então eu vou ficar um pouquinho mais centralizado, talvez. Tá? Mas são ajustes de última hora aí, se Deus quiser, o Guilherme vai estar com a gente aí na semana que vem. E aí então, na verdade, eu acho que eu fui para o lado errado, então eu tenho que vir mais para cá. Eu estou acompanhando pela transmissão aqui, aí eu estou tentando me centralizar dentro do quadradinho ali. Pronto, agora foi. Gente, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, abram as suas Bíblias aí para o livro de Romanos, capítulo de número 3. Eu vou ter que voltar ali novamente no computador, porque eu preciso só habilitar os slides. Então, quem está aí na internet vai continuar me ouvindo. Você já pode abrir a sua Bíblia para Romanos, capítulo de número 3, versículos 21 até 31. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Você, por favor, me acompanhe na sua Bíblia. Se caso você não tem uma Bíblia, não tem problema. Nós vamos ler e vocês podem acompanhar, como eu já expliquei para todos. Lamentavelmente, hoje não temos como passar os slides para quem está na sua casa.
para quem está nos assistindo de casa. Então vamos lá? Vamos ler Romanos capítulo 3, versículos de 21 até o versículo de número 31. O Eduardo, me faz uma gentileza? Se você puder pegar aquele ventiladorzinho e ligar aqui, eu acabei esquecendo de fazê-lo. Muito obrigado, hoje está bem quente, então já vai ser uma boa ajuda. Vamos lá então, Romanos capítulo 3, versículo 21 até 31. Mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Obrigado, irmão, está perfeito. Obrigado. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E, porventura, porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Deus abençoe a sua palavra. Quero convidar a todos que nos assistem, tanto pela internet, aos irmãos que estão aqui, baixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Vou só chegar um pouquinho mais para cá, para ficar centralizado direitinho ali. E nós vamos falar com o nosso Deus. Nosso Pai de amor, Deus de misericórdia, nós entramos em sua presença agradecidos por sua bondade sobre nossas vidas. É tão importante, ó Deus, nós entendermos a bênção que é para cada um de nós que queremos em Cristo, estarmos e sermos justificados pela fé. Agradecemos ao Senhor pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos por aqueles que nos assistem, aqueles que estão tanto presentes quanto aqueles que estão nas suas casas, mas que nesse momento, Senhor Deus, o Senhor abra os nossos corações para que nossa atenção esteja apenas para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer através de sua palavra. Nossa oração é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muito bem então, nós estamos hoje falando sobre a quinta parte deste estudo que começamos algumas semanas atrás, falando sobre a justificação pela fé. Como eu tenho feito em outras situações, tenho então repetido, ou pelo menos recapitulado tudo aquilo que nós já falamos. Então, um dos versículos importantes para nós entendermos está em Gálatas capítulo 3, versículo de número 11, que é o texto que vamos dizer, retiramos então a base para essa doutrina. Gálatas 3:11, se caso você pode abrir, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, vamos todos para lá, Gálatas 3:11. Como eu disse, hoje lamentavelmente não tenho aqui o meu ajudante, então não tenho como colocar ali os slides. Gálatas 3:11 diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, meus queridos irmãos, a doutrina da justificação, ela é de suma importância, porque está dizendo que o justo viverá
pela fé. Então nós já falamos e estamos recapitulando conforme eu já disse, que justificação é nada mais, nada menos do que declarar justo. É entender que os méritos do sacrifício de Cristo valem como pagamento de nossa dívida para com Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da nossa dívida para com Deus, então não vou me ater a esse detalhe agora. Nós estudamos já que todos nós somos pecadores. E este pecado não vem de agora, mas vem de Adão. Como nós somos herdeiros de Adão, nós somos a geração de Adão, viemos todos de Adão, temos em nós também essa herança pecaminosa, ou seja, todos nós somos pecadores. Também, meus irmãos, nós vimos que a lei não salva, apenas abre os nossos olhos para que vejamos o quanto nós somos pecadores. Então, quando Deus lá, em Êxodo capítulo 20, deu os mandamentos para aqueles judeus, quando eles estavam no deserto, quando você vê mandamentos na Bíblia, não é que caso você siga, você vai ser salvo. Não. É para que nós entendamos que nós precisamos de leis. E como mesmo tendo as leis, nós não conseguimos obedecer. A palavra de Deus diz que, visto como não se executa a sentença sobre a má obra, o coração do homem se corrompe. Então, a disciplina, ela é importante para que nós entendamos que devemos viver uma vida conforme os padrões de Deus. E mesmo assim, nós vemos que, lamentavelmente, isso não é o desejo de todas as pessoas, nem mesmo na sociedade que nós vivemos e, infelizmente, nem mesmo dentro das nossas igrejas. Mas também, meus irmãos, nós temos estudado, depois de entendermos que nós somos pecadores, nós temos estudado sobre a graça da justificação, versículos 21 a 31. E você já pode voltar lá, daqui a pouco nós vamos começar a falar novamente do capítulo 3 de Romanos. Mas temos falado sobre a graça da justificação, porque do mesmo tempo que nós somos pecadores, houve uma providência da parte de Deus, algo para que pudéssemos resolver este problema do pecado. Também nós vamos falar mais sobre isso hoje. Meus queridos, dividimos em 7 partes, já vimos 5, esta parte dos versículos 21 a 31. Falamos primeiramente que a justificação é o momento mais decisivo e profundo de nossas vidas. Ninguém pode chegar na presença de Deus se não for declarado justo. E como alguém é declarado justo? Pela fé em Jesus Cristo. Quem não for salvo, quem não clamar que Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador, Apocalipse capítulo 20 deixa claro que serão lançados no lago de fogo, tanto aqueles que forem julgados no grande trono branco, quanto o inferno e a morte. Todos serão lançados para dentro do lago de fogo. Então, da mesma forma que existirá a eternidade, ou o estado eterno para aqueles que creem em Cristo, Apocalipse 21 e 22, também existirá o estado eterno, a separação eterna de Deus para aqueles que não entregarem ou que não clamarem a Jesus Cristo que seja o seu Salvador em vida. Então, a justificação é o momento mais decisivo, por quê? Porque todos aqueles que forem confrontados com o Evangelho, se porventura não aceitarem Cristo como Salvador, um dia eles vão ser lançados no lago de fogo. Passarão esse período temporário enquanto todas as coisas estiverem acontecendo, enquanto todas as coisas que diz ali em Apocalipse não acontecerem, estarão no estado temporário chamado inferno. Então nós vimos que essa questão do momento decisivo, nós vimos ali no contraste do versículo 21, que já começa dizendo, mas agora. Fala até o versículo 20, que nós somos pecadores, e versículo 21 já diz então um novo estado para aqueles que colocam a sua fé em Cristo. Saímos de um estado de ira para um estado de justiça. Éramos pessoas malignas, éramos filhos da ira, éramos filhos do diabo, éramos filhos da desobediência, e em Cristo nós somos filhos de Deus. Temos o privilégio de chamar Deus de nosso Pai. Vimos também, meus irmãos, que a justificação é centrada em uma justiça divina. Nós falamos em Isaías 64, 6,
que as nossas justiças, elas são como o trapo de imundícia, ou como os panos que enrolam a carne de um leproso. Também, meus queridos, vimos, em terceiro lugar, que a justiça da justificação é recebida somente através da fé, ou seja, para sermos declarados justos por Deus, para recebermos esta justiça, é necessário ter fé em Cristo. E aí, nós falamos sobre o que é a fé, quais são os tipos de fé que são necessários. Eu vou só arrumar aqui o nosso abençoado, porque como eu mudei ali um pouco, o púlpito ficou um pouco aquém ali o vento, mas agora está melhorando. Para quem está em casa aqui, está bem quente, só para vocês saberem. Falamos em quarto lugar, meus irmãos, que todos são justificados da mesma forma. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí é importante nós entendermos que não importa quem somos, o que realizamos ou quais tenham sido nossas intenções, todos nós chegamos a Deus da mesma maneira e pelos mesmos meios. Então ninguém pode dizer, eu sou bom, eu nasci num lar cristão, eu frequento a igreja. Todas essas obras, elas não têm qualquer acréscimo, vamos dizer, na fé. Pelo contrário, são demonstrações de obediência, vir à igreja, ler a Bíblia, falar com Deus. Tudo isso é demonstração de uma vida espiritual sadia, mas isso não leva ninguém para o céu. E falamos, finalmente, na semana passada, que a justificação está baseada na graça de Deus. Meus irmãos, quando nós entendemos que nós não somos merecedores de absolutamente nada, nós damos muito valor àquilo que Deus tem feito por nós. Se porventura todo esse estudo sobre a justificação você não tem entendido nada, se esses termos eles são de difícil compreensão, entenda que de uma vez por todas, tudo que Deus fez por nós não é por amor, mas é por sua graça. Porque nós devemos lembrar da santidade de Deus, e nós já vamos também falar sobre isso. Lembra que nós falamos sobre as 5 solas? Sola vem do latim somente. Então, sola gratia, somente a graça. São 5 solas que começaram ali em 1517 com Martim Lutero, quando ele teve aquela situação em relação à doutrina católica. E ele pregou, então, as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, se não estou enganado o nome da cidade. E foi demonstrado, então, através disso, essas 5 solas, todas elas retiradas da Bíblia, que são os meios para que nós possamos ser salvos. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras, ou seja, a Escritura é a única regra de fé e prática, e somente a glória de Deus. Tudo isso contra a doutrina católica, que dizia que para ir para o céu era necessário seguir certos sacramentos, ou até mesmo eram vendidas indulgências para pessoas já mortas, como uma forma de escaparem do inferno, e nada disso tem na Bíblia, isso não é bíblico. Então, todas essas coisas que foram pregadas por Martim Lutero foram importantes e são importantes até hoje, para que nós entendemos que somente a graça de Deus é que faz com que homens miseráveis como nós podemos chegar até Deus mediante o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem principal do texto de hoje é que Cristo pagou com o seu sacrifício na cruz o preço de nossa redenção. Meus queridos, isso deve soltar um grande amém das nossas bocas. Porque quem deveria sofrer
quem deveria pagar éramos nós. Então Cristo deu a sua vida em nosso lugar. E é sobre isso que nós vamos entender. Falei que são 7 lições aprendidas nesse texto sobre a graça da justificação. E hoje nós vamos ver as 2 últimas. Vamos falar, em 6º lugar, sobre a graça da justificação é possibilitada através da redenção. Vamos ler novamente versículo 24? Por favor, se caso você não está em Romanos 3, volte para lá enquanto vocês voltam. Como eu disse, está muito calor aqui, eu preciso refrescar a minha garganta. E só para os irmãos presentes, a minha esposa não se encontra aqui, ela está se recuperando ainda da gripe forte que ela teve. Graças a Deus está bem, mas nós achamos por bem, como eu já incentivei os irmãos, caso tenham qualquer sintoma relacionado à gripe e tudo mais, é melhor ficar em casa. Eu e as meninas estamos porque já há 2 semanas não temos manifestado qualquer tipo de sintoma, então por isso que nós estamos aqui, tá bom? Meus queridos, então vamos ler lá, versículo de número 24. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. Vamos começar com o versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu quero começar essa lição fazendo esta pergunta para todos vocês que aqui estão e para vocês que nos assistem na internet. Como Deus Santo, um Deus Santo, pode justificar pessoas pecadoras? Deixe-me explicar algo para todos vocês. Quando você conversa com alguma pessoa, principalmente como uma defesa de seus pecados, se caso ela não tem Cristo como seu Salvador, a resposta padrão quando se fala sobre Deus é que Deus é amor. Talvez vocês já ouviram sobre isso. A pessoa vai dizer para você, não, Deus é amor e Ele aceita todas as formas de amor. Então, homem com homem, mulher com mulher, todos esses gêneros que por aí existem, toda essa bagunça que por aí existe, Deus é amor e ponto final. Notem o seguinte, meus queridos. A doutrina da justificação não está baseada no amor de Deus. Não tem nada a ver com amor. Está baseada na graça de Deus. É sobre isso que nós vamos entender. Então, como um Deus santo, porque nós entendemos que o pecado não habita na presença de Deus. Então, como nós, pessoas pecadoras, podemos entrar na presença de um Deus santo? Veja o que disse Martinho Lutero. Ele disse o seguinte: Deus não nos justifica gratuitamente por sua graça, sem ter exigido que uma expiação seja feita. Então, Deus não nos justifica gratuitamente por sua graça, sem ter exigido que uma expiação seja feita. Ou seja, não foi simplesmente Deus, não, olha, agora, porque eu amo vocês, eu vou fechar os olhos para os pecados de vocês. Então eu vou aceitá-los. Existe uma doutrina chamada universalismo, que diz que no final, na consumação dos séculos, todos serão salvos. Não, isso não se sustenta biblicamente. João 3, 16, 17 em diante diz que aqueles que não creram estão condenados. E a vida eterna para aqueles que creram em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus queridos irmãos, é importante a expiação. Nós já vamos entender o que é isso. Note o que diz a parte B do versículo 24. Vai estar aí na sua tela.
mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí, meus amados irmãos, aqui nós vamos entender o que é redenção. Note, a palavra redenção, ela tem o significado seguinte: é a libertação mediante o pagamento de um resgate. Isso é a redenção, da maneira bíblica. Então, quando a palavra de Deus está dizendo mediante a redenção que há em Cristo Jesus, esta redenção foi o pagamento que Ele fez por cada um de nós. E qual foi a moeda deste pagamento? O seu sangue. O sangue de Cristo derramado em nosso favor. É por isso, meus amados irmãos, quando nós lembramos de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é importante nós entendermos que o sacrifício de Cristo, o derramamento de sangue em nosso favor, ele tem valor. Não é um acreditar vazio, como nós já falamos, mas é entender que nós precisávamos estar lá, mas Ele estava em nosso lugar. Meus irmãos, o texto pode ser dividido em duas partes, ou duas ideias principais. Primeiramente, você vai ver o seguinte, duas ideias principais no texto. A primeira delas: somos escravos do pecado. Versículo 24 novamente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, se não precisássemos de um redentor, é porque então nós não seríamos pecadores. Mas como nós precisamos de um redentor, isso demonstra que nós somos pecadores. Veja o que a palavra de Deus diz, nós já lemos, mas vamos ler novamente versículo 9 e 10 de Romanos capítulo 3. Não até o versículo 20, não há necessidade agora. Mas capítulo 3, versículo 9 e 10 vai dizer o seguinte. Versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Sabe qual que é o maior problema daqueles que não têm Cristo? O maior problema daqueles que não são salvos, independente se estão fora da igreja, independente se estão dentro da igreja, é que eles não entendem a sua necessidade de um Salvador. E como que isso é demonstrado? Aí sim, através das nossas obras. Preste bem atenção. Aqui nós estamos representados em 4 pais: Paulo Carvalho, Eduardo, Edson e eu. 2 moças que futuramente esperamos que sejam mães. Mas nós, pais, entendemos que quando nós damos uma ordem para os nossos filhos, o que nós esperamos que aconteça? Que, teoricamente, eles obedeçam. Não é verdade? Nós, pais, esperamos que, teoricamente, os nossos filhos obedeçam. Edson, a Vitória obedece 100% daquilo que você fala para ela? Ela não te desobedece em nada. Está olhando para ela ali agora. E ela está rindo. Mais ou menos.
Eduardo? Não? Não, Fran? Por que eu digo isso para vocês? Porque nós também, que somos pais, já fomos filhos. E nós sabemos que muitas vezes a ordem que nos é dada, se não há alguém que está em cima, algumas vezes a ordem não é cumprida. Ou às vezes pode ser cumprida não da forma que foi falada. E por que eu estou dizendo isso para todos vocês? Nós que somos salvos, aqueles que entenderam qual o preço do sacrifício na cruz, eles não obedecem a Deus por medo. Nós não obedecemos a Deus porque, olha, se eu não obedecer eu vou para o inferno. Nós obedecemos porque nós amamos a Deus. A vida cristã, ela deve ser lutada diariamente, porque nós entendemos o privilégio que nós temos de estar perto do nosso Deus, de estar em comunhão plena com o Senhor. Por isso que mesmo dentro da igreja se distinguem os salvos do não salvo. A pessoa que não tem Cristo como Salvador, ela peca, sem qualquer problema, porque ela não entendeu qual o preço da redenção, porque ela nunca entregou a sua vida a Cristo. Essa é a grande diferença, meus irmãos. Então eu quero dizer para todos vocês, nós precisamos compreender, e é o primeiro passo para ser salvo, aqueles que nunca fizeram uma decisão a Cristo, é entender que nós estamos totalmente chafurdados no pecado. Nós somos como porcos, e o pecado é como a lama. O porco, quando ele está no chiqueiro, ele gosta de rolar na lama. Agora, se você pega um animal diferente do porco e coloca na lama, muitas vezes ele não vai, ou claro, a maioria das vezes ele não vai gostar de estar naquele ambiente. Agora o porco gosta, porque é o meio ambiente dele. A pessoa que não tem Cristo como Salvador, ela vai gostar de chafurdar-se no pecado, por quê? Porque ela não entende que ela não é mais um porco. Lembre-se, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Eu poderia, meus irmãos, fazer uma lista de coisas daquilo que eu fazia antes de Cristo, antes de ter Cristo, e aquilo que eu deixo de fazer. Mas também poderia fazer uma lista de coisas que hoje eu faço que antes eu não fazia. E eu vou dizer uma só para vocês. Investir tempo em ter comunhão com Deus. Antes eu não me preocupava em ter comunhão com Deus. Hoje eu entendo que é como o ar que eu respiro. Você sabe, não sei se vocês já brincaram eu acho que se eu não me engano o nome é apneia debaixo d'água, né? Você ficar sem respirar por alguns segundos debaixo d'água. Nós não somos como peixes. O peixe ele consegue ficar sua vida inteira debaixo d'água. Nós não. Nós conseguimos ficar alguns segundos. O cristão ele deve ter esse mesmo sentimento em relação para com Deus. Que se nós ficarmos sem respirar, se nós ficarmos sem comunhão, nós enfraquecemos. E podemos até mesmo morrer espiritualmente. Não perder a salvação, mas ficar até um ponto de que não conseguimos mais de maneira alguma ver os efeitos do Espírito Santo em nossos corações. 1 Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis ou não extingais o Espírito Santo. Meus queridos, a segunda lição que nós aprendemos, ou a segunda ideia principal ainda no versículo 24, é que Cristo veio voluntariamente e pagou nossa dívida diante de Deus. Abre sua Bíblia, por favor, para o livro de Efésios, capítulo 1. Aí na sua tela e aqui na projeção está apenas versículo 7, mas nós leremos versículos de 3 a 7, tá bom? Se caso você está anotando, pode anotar Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 7, enquanto os irmãos vão abrindo, tanto nas suas casas quanto aqui na igreja.
Eu vou mais uma vez tomar um pouquinho de água. Vamos lá, meus queridos, para Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Cristo. Versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão de pecados. A palavra remissão significa perdão dos pecados pela misericórdia de Deus. Aqui existe uma infinidade de doutrinas que nós poderíamos estudar, passar aqui 2 ou 3 domingos por versículo, nesses 4 versículos que nós lemos de Efésios. Mas principalmente o versículo de número 7, meus irmãos, que diz que no qual temos a redenção pelo seu sangue. Lembre-se o que é redenção? É a libertação mediante o pagamento de um resgate. O pagamento pela nossa redenção foi o sacrifício de Cristo. É por isso que não existe nenhum outro meio pelo qual importa que sejamos salvos. Porque nós somos pecadores. Deus é santo. Como que um pecador indigno pode entrar na presença de um Deus santo? Cristo veio e com o seu sacrifício ele pagou esse preço. E através disso, aquele que crê em Jesus é declarado justo diante de Deus. Somos pecadores? Somos. Mas quando cremos em Cristo, a nossa dívida já está paga. Não é frequentando esta igreja, não é pagando qualquer valor, não é realizando boas obras que qualquer pessoa pode ser salva. Mas é somente mediante a fé em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Também, se você anotou 14, anote também versículo 13. Colossenses, capítulo 1. Versículo 13 e 14. A palavra de Deus nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vocês estão notando como a salvação, ou a justificação, a redenção, a remissão, não está baseado no amor de Deus, mas na graça e misericórdia? Não estou dizendo que não há amor. Lembre-se que Deus, ele é... a palavra me fugiu da cabeça. Deus, ele é... os seus atributos são... Puxa vida, a palavra estava na minha mente e me fugiu. Talvez alguém na casa pode estar falando a palavra e me fugiu. Bom, enfim. Deus é equivalente, os atributos de Deus são equivalentes. Deus não pode ser mais amor e menos justiça. Deus não pode ser mais graça e até mesmo ira. Não.
os atributos de Deus são equivalentes. Então, meus queridos, a sétima e última lição que nós temos acerca da graça, da justificação, é que na justificação, o caráter de Deus é satisfeito. Eu peço a você que me acompanhe, porque eu vou fazer a leitura desse versículo. Você pode fazer, volte lá para Romanos capítulo 3, mas eu peço a você que me acompanhe, porque eu vou ler na versão NVT. Eu creio que dá uma melhor compreensão, principalmente para aqueles irmãos que são mais novos na fé. Então, se caso você tenha a sua Bíblia, ou até mesmo o aplicativo de celular, quer abrir aí na versão NVT, não tem problema, vamos ler capítulo 3, versículo 25 e 26. Veja só o que diz a palavra de Deus. Versículo 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Agora eu quero chamar a atenção para uma palavrinha que está na versão que nós temos lido, que é a versão atualizada, revista e atualizada, aí no capítulo 3 de Romanos, que vai nos dizer, aqui está falando que Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, mas aqui no versículo 23, versículo 25, perdão, na ARA, revista atualizada, diz o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Aí você fala, meu Senhor amado, que palavra é essa? Meus queridos, são palavras importantíssimas para nós compreendermos o que Cristo fez por nós, porque no original grego essas palavras têm um poder incrível. Mas eu vou ajudá-los. A palavra propiciação, ela significa o seguinte: sacrifício de expiação. Ou seja, a ira de Deus é desviada ou afastada quando Deus fica satisfeito com um sacrifício. Meus irmãos, aqui são várias coisas que também, mais uma vez, nós poderíamos ficar domingos tratando. Eu já falei para vocês e reitero, depois que terminar o livro de Gálatas, nós vamos fazer aí uma série especial sobre a doutrina da salvação, explicando sobre esses termos tão importantes para que todos vocês possam compreender. Mas propiciação, quando aqui nos é dito que Deus propôs no seu sangue, a quem Deus propôs no seu sangue, falando de Cristo, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E aí eu quero fazer novamente uma pergunta para vocês. De que maneira Deus poderia ser justo e justificador? Meus irmãos, como que Deus pôde declarar aquelas pessoas que antes do sacrifício de Cristo creram, como o próprio Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça? Se o sacrifício de Cristo é importante para a redenção, quer dizer que os salvos do Antigo Testamento, eles não são salvos? Não, pelo contrário. Meus irmãos, Deus, primeiramente, Deus declara
que a morte de Cristo é o sacrifício designado e apropriado para os nossos pecados. Fato. Só que aquelas pessoas no Antigo Testamento, o que elas poderiam fazer? Como que era feito no Antigo Testamento? Vocês se lembram? Era necessário um cordeirinho ser imolado, ser morto, e o sangue dele derramado em favor dos pecados do povo. E também do próprio sacerdote. Nós já estudamos sobre isso em Levítico. Mas eu quero convidar a todos vocês que abram as suas Bíblias para Levítico, capítulo 16, versículo de número 15. Vocês aí nas suas casas, por gentileza, abram as suas Bíblias, e também vocês, meus queridos irmãos, abram as suas Bíblias, pode deixar o seu dedo aí, eu não deixei, mas tudo bem. Em Romanos capítulo 3, mas vamos lá para Levítico capítulo 16, muita gente não gosta de Levítico, mas é um livro preciosíssimo, o qual nós já declaramos quando estudamos que é um manual de vida cristã para os judeus do Antigo Testamento. Lembremos que eles estavam no deserto, precisavam de todas essas leis. Vamos lá, versículo de número 15, 16, 15, a palavra de Deus diz o seguinte: depois imolará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará, versículo 16, expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Então, meus irmãos, a nota aqui da minha Bíblia, Bíblia de Estudo MacArthur, está dizendo o seguinte: o objetivo dessa cerimônia solene era de inculcar na mente dos israelitas a convicção de que todo o tabernáculo estava manchado pelos pecados do povo culpado. E por causa desses pecados, eles haviam perdido os privilégios da presença de Deus e de cultuá-lo. Por isso, fazer expiação pelos pecados era a condição para que Deus permanecesse com eles. Meus queridos, desde Adão e Eva, foi necessário o sacrifício de um animal para que houvesse o perdão dos pecados. Era um simbolismo daquilo que Cristo viria fazer em prol de todos nós. Mas esses versículos, e aqui eu quero lhe dar uma explicação breve, para não nos atermos a isso, todos vocês podem ler depois todo o capítulo 16 de Levítico, que vai te dar uma boa noção, mas se você tiver um comentário, uma Bíblia comentada, vai te ajudar bastante a você entender. Mas, meus irmãos, o sangue de um bode era aspergido sobre o propiciatório. O propiciatório era a cobertura de ouro da arca. No dia da expiação, então, somente no dia da expiação, o sangue era aspergido. Então, molhava-se os dedos ali no sangue e aspergia-se, tanto no propiciatório, como também em lugares indicados, como é dito ali em Levítico 16. Por quê, meus irmãos? Para cobrir os pecados de Israel e atender a demanda da justiça divina. Hebreus 9:22 diz o seguinte: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Lembre-se, não era necessário no Antigo Testamento entregar um cordeiro para ser sacrificado em relação à expiação ou perdão de pecados.
O que João Batista disse quando viu Jesus a primeira vez? Vocês se lembram? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Cristo foi o nosso Cordeiro. É por isso que hoje nós não precisamos fazer isso, porque todo o Antigo Testamento, o simbolismo do sacrifício, era para aquilo que Jesus viria fazer por nós. Então, meus amados irmãos, a justiça de Deus precisaria ser satisfeita. E se você ler Levítico, você vai entender que deveria ser um cordeiro perfeito. Se hoje alguém der a sua vida como expiação do seu próprio pecado, consegue alcançar favor diante de Deus? Não! Por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus não pecou. Ele é o Cordeiro perfeito. E por isso que Deus aceitou o seu sacrifício como pagamento de nossas dívidas. Meus irmãos, é maravilhoso entender essa doutrina. É maravilhoso porque as peças se encaixam. Talvez você não dava o devido valor a tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, mas quando você vê que tudo aquilo que aconteceu simbolizava a vinda de Cristo, você vê como Deus é soberano. Você vê como todas as coisas convergem para a vontade de Deus. É maravilhoso, meus irmãos. Não há como nós ficarmos indiferentes quando a palavra de Deus nos é entendida. Eu quero incentivar a todos vocês, a vocês que nos assistem, estudem a palavra de Deus. Não sejamos ignorantes, irmãos. Estudemos a palavra de Deus. Estamos vivendo num tempo onde a maioria do povo de Deus é ignorante e preguiçoso, porque não tem vontade de estudar a Bíblia. Eu disse para os irmãos que fizeram a parte do nosso curso de liderança de pregação expositiva, para que você seja um bom pregador, você precisa investir. Não só dinheiro, mas você precisa investir tempo. Dinheiro por quê? Para você comprar uma boa Bíblia de estudo, para você comprar bons comentários, para você comprar um bom material para te ajudar a entender a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que usam aquela parte quando Jesus diz que virá o Consolador e fará entender as minhas palavras. Não quer dizer que você do nada, agora eu entendo tudo. Não, irmãos. De maneira nenhuma. O próprio apóstolo Paulo era um estudioso de mão cheia do Antigo Testamento. Deus não nos chamou para sermos presunçosos. Nós devemos investir tempo. Crente que lê a Bíblia por 5 minutos, que ora por 5 minutos, acha que pode estar em comunhão com Deus? Nada, irmãos. A gente gasta muito mais tempo olhando coisa supérflua no celular, na televisão. Então isso nem pode ser chamado de tempo de comunhão com Deus. Meus amados, Jesus pagou a pena de morte por nossos pecados e satisfez de uma vez por todas a plenitude das demandas de Deus. Por quê? Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Por que hoje você não precisa confessar os seus pecados a um sacerdote, a um pastor, a um padre, a quem quer que seja? Precisa. Porque quem perdoa pecados é Deus. Homem nenhum tem esse poder. Quem perdoa pecados é Deus. Os versículos 27 a 31, eu só vou me ater a uma breve explicação de William MacDonald.
mas nos é dito o seguinte: quando a justificação é pela fé, toda a vanglória, todo o orgulho é excluída. Ninguém vai poder dizer para Deus: ó Senhor, eu sou um cara bom. Eu consegui cumprir tudo aquilo que o Senhor falou e eu fui salvo pela minha própria justiça. Ninguém consegue fazer isso. Por isso que a justificação é pela fé, nos méritos de Cristo. Se fosse pela lei ou pela obediência aos mandamentos, não poderia ser assim. No entanto, é pela fé, não pela observância da lei. Ademais, é tanto para os gentios quanto para os judeus. A única maneira, meus irmãos, de satisfazermos aquilo que é o padrão de Deus em relação à justificação é crer em Cristo. Não é uma fé vazia. Mas é realmente nós entendermos quem somos nós e aquilo que o nosso Senhor fez por cada um de nós. Há 2000 anos atrás, quando naquele Monte Calvário, pregado numa cruz, o nosso Salvador derramou o seu sangue para nos salvar. Ele não precisava, mas ele fez. Aí sim, por amor. Ele fez porque nos ama. Para concluir essa noite, meus amados, não haveria justificação se não houvesse redenção. Libertação mediante o pagamento de um resgate. Isso é redenção. Não haveria justificação se não houvesse redenção. Também, meus irmãos, a morte de Jesus satisfez as exigências da justiça de Deus para todos os pecados do homem, permitindo a Deus executar justiça e, ao mesmo tempo, justificar. Lembra que a pergunta era de que maneira Deus poderia ser justo e justificador? Acabamos de responder, meus irmãos, através do sacrifício de Cristo. O versículo, volte lá para Romanos 3. Olha como o plano de Deus é maravilhoso, meus queridos. Vamos começar com o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs. Quem foi que propôs, meus irmãos? Foi Deus. Deus, por sua graça, sabendo que nós somos pecadores indignos, miseráveis, Ele que providenciou o meio para sermos salvos. Isso é graça, favor imerecido. Isso é a graça de Deus. E finalmente, meus irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz nos concede perdão, remissão ou misericórdia e liberdade. Liberdade para pecar? Não. Liberdade para servir ao Senhor. Essas 5 partes que nós estudamos acerca da justificação e que nos dá impulso para prosseguirmos estudando o capítulo 3 de Gálatas, deve aquecer os nossos corações. Se você é crente em Cristo, se você já clamou a Jesus, que seja o seu Senhor e Salvador, entenda que o preço que foi pago, nunca nós poderíamos alcançar.
Entenda de uma vez por todas o tamanho do amor de Cristo, que é imensurável. Nós não temos ideia do tamanho do amor de Jesus por nós. Mas também nós não temos ideia de como foi para o Senhor estar naquela cruz, em nosso lugar. É por isso que hoje, ainda muitas pessoas, inclusive que frequentam igrejas batistas, igrejas sadias, não são salvos. Porque a sua própria vida é um testemunho de que nunca entregaram a sua vida a Jesus. E o maior problema, meus irmãos, é que nós precisamos entender. Essa semana morreu Maradona. 60 anos de idade, jovem, para os padrões atuais. Você acha que ele esperava morrer? Não. Se ele morreu sem Cristo, a partir do momento que o seu coração parou de bater, ele abriu os olhos no inferno. Alguns estão pagando para ver, estão brincando de ser crentes. Tanto vocês que aqui estão, quanto vocês que nos assistem, não são as minhas palavras que declaram qualquer um de vocês crentes ou incrédulos, mas são as nossas atitudes, são as nossas obras. Tiago, capítulo 2, fala que a fé sem obras é morta. Não que ela é necessária para a salvação, mas é um testemunho de que nós somos salvos. O pecado, ele não deve viver nas nossas vidas como algo comum. O apóstolo João diz no capítulo 3 de 1 João que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, meus amados, se você não tem Cristo como Salvador, seja vocês que aqui estão ou vocês que nos assistem, é como se cada dia da sua vida você estivesse brincando de roleta russa. Sabe o que é roleta russa? É quando você pega uma arma, um 38, coloca uma bala, gira o tambor e aperta o gatilho. Se aquela munição estiver no cano, quando você apertar o gatilho, você atira. Quem não tem Cristo, mas tem ouvido a palavra de Deus, todos os dias está brincando de roleta russa. E um dia a conta vai chegar. Vai acontecer como Lucas 16, quando aquele homem rico abriu os olhos no inferno. E ele clamou a Abraão que pudesse pingar uma gota de água em sua boca. Tamanho era o sofrimento que ele sofria, que ele sentia. Para nós que somos salvos, se não há maior incentivo do que esse, de nós vivermos uma vida de retidão, de um serviço amoroso ao nosso Deus, o que mais nós podemos fazer? Nós não podemos pagar 1/1000 sequer daquilo que Cristo fez por nós. O que nós devemos é servi-lo com integridade. E para isso, meu irmão e minha irmã, cada um de nós precisamos ter algo que eu já disse, você não compra no mercado, que é vontade. Hoje em dia, a pessoa só não tem comunhão com Deus se não quer. Simples assim. Não é falta de tempo, não é falta de oportunidade, é por falta de vontade. Porque quando nós queremos, nós fazemos. Meus irmãos, que nós possamos colocar os nossos corações diante de Deus. Possamos entender que foi mediante a sua graça e misericórdia que nós fomos declarados justos.
E foi pelo amor de Cristo que Ele nos redimiu. Vamos orar. Pai de amor, Deus de misericórdia, nós queremos agradecer ao Senhor por Tua palavra, por uma doutrina tão importante. Que talvez, ó Deus, alguns nunca souberam, mas que agora sabem. E é necessário que nós possamos dar uma resposta a esse conhecimento. Que isso, ó Deus, produza em nós uma vida de servidão, de retidão de caráter, de amor ao Senhor. Mas que também aqueles que não são salvos entendam de uma vez por todas que é necessário colocar a sua vida diante do Senhor. E se não reconhecer o seu estado de pecado, se não reconhecer a sua necessidade de Cristo, passará a eternidade banido da presença do Senhor, sendo lançado primeiramente no inferno e posteriormente no lago de fogo. Ó Deus, usa as nossas vidas como cristãos para declarar a esse mundo que Cristo nos ama e que o Senhor é gracioso, que o Senhor é misericordioso e nos providenciou um meio para que nós pudéssemos ser salvos. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Quem está nos assistindo não vai embora ainda, eu quero falar com todos vocês da mesma forma que quero falar com vocês, irmãos. Eu só vou mudar aqui a imagem para aqueles que nos assistem. Eu vou tirar aqui a projeção e vou deixar a imagem inteira, e aí vocês podem me ver todo. Vocês aqui já estão me vendo completo, né? Mas aqueles irmãos que estão em casa agora estão me vendo em toda a sua tela. Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar com todos vocês uma coisa muito importante. Nós voltamos recentemente para a bandeira vermelha em nosso estado. E aí muitas vezes as pessoas elas ficam de uma forma que o medo toma conta de cada uma delas. Eu quero dizer uma coisa para todos vocês. Os estudos mostram que a melhor forma de combate ao coronavírus é o uso de máscara. Então, toda vez que você sair de casa, use máscara. Higienize sua máscara. Tenha mais máscaras, dependendo do tempo que você vai ficar fora da sua casa. Aí a pessoa vai dizer assim: tá, pastor, mas eu vou ficar em casa. Vocês têm visto que aquela campanha do Fica em Casa, ela não existe mais. Porque todos entendem que há necessidade das pessoas terem que sair, seja para o mercado, para a farmácia, inclusive para trabalhar. Então o que vai se fazer? Vai se tomar o devido cuidado. Porque a grande questão, meus irmãos, é que às vezes pessoas dizem o seguinte: olha, eu não vou para a igreja porque eu tenho medo de me contaminar. Só que aí está chegando as festas. E aí você recebe os parentes em casa, você recebe amigos em casa, ou você vai visitar amigos, ou você vai visitar parentes. E você acha que essas pessoas elas estão vindo da onde? Se essas pessoas elas não têm o devido cuidado, elas vão contaminar vocês, vão contaminar todos nós. Então os cuidados eles devem ser feitos em todos os lugares. Nós devemos respeitar aquilo que as nossas autoridades dizem. Protocolos existem para serem seguidos. Dentro da igreja, o distanciamento, ele continua sendo obrigatório. Vocês que estão aqui, estão sentados, sabem, distantes. Então eu quero incentivar a todos. Não há nenhum tipo de julgamento, seja para vocês que estão aqui ou aqueles que estão em casa, mas eu como pastor preciso me posicionar diante de vocês. Não haverá qualquer tipo de pressão para que vocês estejam na igreja. Mas eu peço a vocês que sejam coerentes. Nós devemos ser coerentes. Porque não adianta nada a precaução ficando em casa, recebendo pessoas. Ou indo visitar outras pessoas. A mesma precaução que nós temos, vamos ter quando estivermos na igreja.
quando você vai no mercado, quando você vai na farmácia. Então, meus irmãos, eu reitero, enquanto houver a possibilidade de nós estarmos com as portas abertas, estaremos. Eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque a soberania de Deus não deixou de estar sobre esse mundo, mesmo que os casos de coronavírus aumentaram. Não deixe que o medo tome conta do seu coração. Eu estou dizendo que nós devemos continuar com os nossos cuidados, principalmente agora em épocas de festas. Todos devemos ter cuidado. Mas se você tiver vontade de vir à igreja, saiba, todos que estão aqui atestam. Os protocolos estão sendo seguidos. Os nossos queridos irmãos que foram contaminados, lamentavelmente, foram situações que eles não esperavam. Então, infelizmente, vocês sabem, todos nós temos tido contato com amigos, com familiares que estão doentes. Esses dias, nossa querida irmã Irene, a filha dela, a dona Ireni, que mora junto com ela, que não pode sair de casa, começou a passar mal, a manifestar os sintomas de Covid. Graças a Deus, ela fez o exame e não diagnosticou nada. Mas tanto a dona Irene como a dona Ireni não saem de casa. E a filha dela teve os sintomas. Então, irmãos, não vamos tirar a soberania de Deus. Eu não estou dizendo que os irmãos devem sair de peito aberto. Eu estou dizendo que nós devemos ser coerentes. Essa é a questão. Então, meus amados irmãos, mesmo em bandeira vermelha, se porventura, eu tenho dito para as pessoas que às vezes me perguntam, pastor, o que eu faço? Coloque diante de Deus, ore. Eu não vou dizer para vocês, repito, não deve haver julgamento nem daqueles que estão aqui e nem daqueles que estão em casa. Deus não nos colocou como juízes. Mas o que nós precisamos fazer é entender que nós devemos ser coerentes. Quando você for receber pessoas em casa, peça para que eles tenham cuidado. Higienize os pés, usem máscaras para chegarem na sua casa. Os irmãos sabem, eu que tenho visitado alguns, tenho levado minha própria cadeira para eu mesmo não sentar na poltrona ou no sofá dos irmãos, para não ter qualquer perigo de contaminação. Vamos tomar os devidos cuidados. Coloque diante de Deus. Porque Deus, ele continua sendo soberano. Amém? Meus amados, eu não sei, já tem resultado das nossas eleições aí? E? O Sebastião Melo ganhou? Eu só estou perguntando isso, irmãos, porque eu gostaria de, nesse momento, orar pelo nosso prefeito. Deus sabe de todas as coisas, né? Então, não discutimos política na igreja, mas é importante nós orarmos pelas nossas autoridades. Então, antes de encerrar, vamos orar pelo nosso prefeito eleito, Sebastião Melo, que ele possa, de alguma forma, abrir o seu coração para Deus, fazer um bom trabalho para que também todos nós possamos ser beneficiados. Vamos orar então. Mais uma vez, ó Deus, diante do Senhor, nós queremos clamar ao Senhor, primeiramente agora pelo nosso prefeito eleito, que o Senhor possa, de alguma forma, ó Deus, usar algum de nós para testemunhar de Cristo para aquele homem. Eu confesso que não sei se ele é um cristão ou não, mas oro que o Senhor use as nossas vidas para que de alguma forma possamos impactar a vida dele e também da nossa cidade. Oramos para que ele possa fazer um bom trabalho, para que seja, ó Deus, um homem honesto, para que não leve mais as pessoas de Porto Alegre a sofrerem, mas que realmente, ó Deus, possamos ter um prefeito justo. Oramos, Pai, que continuemos permitidos a abrir as nossas igrejas. Oramos pelos nossos irmãos. Eu oro para que todos entendam, ó Deus, que o meu desejo não é de maneira alguma pressionar qualquer dos irmãos, mas fazer com que entendam que nós devemos ter os cuidados sempre e que a igreja estará aberta e nós vamos continuar cultuando o Senhor. Agradeço por todos que estiveram conosco, seja de maneira virtual ou aqueles que aqui estão.
É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, estaremos novamente aqui, presencialmente, mas quarta-feira ainda, de maneira virtual. E vamos tomar os devidos cuidados, lembrando sempre que se houver qualquer sintoma de resfriado, de gripe ou até mesmo de Covid, fique em casa. Tá certo? Continuemos orando pelo Guilherme, pelo Emanuel, que testaram positivo. E vamos tomando os devidos cuidados. Tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou descer até ali, colocar um hino. Quem nos assiste, Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, irmãos. Estamos dispensados. Deus criou nos céus os astros, cada ser na terra e mar. Seu conhecimento é pleno do que foi, do que virá. Seu saber ele oferece, para o caminho não perder. Sua palavra é luz que o andar conduz, para sabermos seu querer. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falha o que Ele diz. Creia em Deus, se Ele está no caminho, na tristeza lhe não dá. Quando a dúvida chegar, creia em Deus. Deus não é alguém distante, seu amigo Ele quer ser. Pode ouvi-lo a todo instante, seus anseios acolher. Cristo trilha o seu caminho, ao seu lado sempre está. Vai guiar-lhe os pés